Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer os melhores jogos e palpites de futebol da quinta-feira, dia 24 de agosto. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Bora que bora iniciar aqui as análises da quinta-feira. Antes, três coisas bem simples. Já chega dando aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Ajuda demais o nosso canal. Se você é novo por aqui, se gostar, depois se inscreve no canal. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido para vocês, estamos juntos sempre. Meio-dia, Conference League, Struga da Macedônia do Norte contra o Breiðablik da Islândia. Breidinha, sempre jogos com muitos gols. Vai pegar o Struga, que também é um time extremamente over gols. 2x1, 2x1, 3x1, 2x0, 4x3. O Breida na mesma tocada. E quando eu venho aqui para a tabela de probabilidades, mercado de gols, mais de 1,5 gol, 80%. Ou seja, 80% em pré-live, para a gente ver aqui pelo menos 2 gols, tá legal? Trazendo aqui para as nossas odds, uma entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,28, 1,27, uma odd bacana para um bilhete duplo e correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,68, 1,67. Outra alternativa que você pode buscar ao vivo é um gol já no primeiro tempo, over meio gol HT. A gente tem 85% de probabilidades para ver um gol já no primeiro tempo. Fechado? Bora, 13 horas, ainda na Conference, Žalgiris da Lituânia pegando Ferencváros da Hungria. Time, mais uma vez aqui uma partida que eu acho que pode ser boa para gols, tá legal? Os Žalgiris em casa, se a gente analisa as 5 últimas partidas, todas elas batendo com tranquilidade o mais de 1,5 gol. Ferencváros como visitante, além de um baita retrospecto, também vem forte em gols. No histórico, um jogo em 2021, 3x1 para o Ferencváros. Ou seja, mesmo sendo o primeiro jogo de mata-mata, eu gosto desse mais de 1,5 gol. Odd de 1,36, uma odd interessante para um bilhete duplo. Quem puder monitorar ao vivo, 10, 15 minutos do primeiro tempo. Se esse gol ainda não saiu, a odd sobe. Se o jogo estiver em alta intensidade, você pode pegar o mais de 1,5 gol com uma odd acima de 1,60. Também pode ser interessante. Trazendo aqui tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 75%. Percebam que são duas equipes que têm boas médias para escanteios, que são os cantos. Žalgiris 6, Ferencváros 5,4. Então a gente pode pensar aqui para a partida ter mais do que 6,5 escanteios, para a partida ter mais do que 7,5 escanteios. Pega essa informação e compõe no seu bilhete. Cartões eu também gosto. O Juizão tem uma média de 4,7, os Žalgiris tomam 1,9, Ferencváros 2,8. Um cartãozinho para cada equipe. Fechou? Bora, 14 horas, Liga Europa, Häcken, Suécia, Aberdeen da Escócia. Olhando aqui o retrospecto dos 5 últimos jogos do Häcken em casa, percebam que é uma equipe extremamente over goals. Vai pegar o Aberdeen, que jogando como visitante, também produz jogos com muitos gols. E o histórico só reforça isso, né? Em 2021, 2x0 para o Häcken, tá legal? Então, mesmo sendo o primeiro jogo de mata-mata, eu também gosto aqui para um jogo com gols. Mais de 1,5 gol, odd de 1,23 para compor numa dupla. Trazendo aqui tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 80% em pré-live. Outro mercado que pode ser interessante, mercado de escanteios. O Häcken tem uma média bem alta jogando em casa, 8,1, enquanto o Aberdeen como visitante tem 4,7. Já que o jogo é na casa do Häcken, o que vai acontecer aqui? Pelo menos é o que a gente imagina. Juizão apitou, o Häcken deve tomar a iniciativa, vai para cima. Se o gol não sai, saem os escanteios. A equipe tem uma média boa, race 3 cantos para o Häcken. O Häcken precisa fazer 3 escanteios primeiro que o Aberdeen, tá legal? Com relação aos cartões, o Juizão tem uma média de 4,2, o Häcken tem uma média baixa, 0,7, porém o visitante com uma média interessante, 2,5.
Percebam que o Aberdeen tem uma média bem mais alta se comparado aqui ao Hacking. Ou seja, a gente pode pensar também para o Aberdeen tomar mais cartões, visto que joga fora de casa. Ou seja, um handicap asiático menos meio cartões para o Aberdeen também pode ser interessante. Se o Aberdeen tomar mais cartões que o Hacking, é green. Se o número de cartões for igual ou o Hacking tomar mais cartões, é red na operação. Fechou? E bora! 14 horas ainda na Conference. Fenerbahçe, Turquia, Twente, Holanda. Fenerbahçe em casa, um time extremamente over goals. 2-1, 3-1, 5-0, 3-1 e 2-0. Vai pegar o Twente, que jogando como visitante, também produz placares com muitos gols. E o histórico só reforçando aqui a informação. Tudo bem, o jogo já faz bastante tempo, né? Em 2009 foi 2-1 para o Twente. Time, aqui eu não vou enrolar com vocês não, tá legal? Eu vou buscar em pré-live mais de 1,5 gol, odd de 1,22 para montar na dupla e correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem. A probabilidade para a gente ver pelo menos 2 gols nessa partida é de 85%. Obviamente que o Fenerbahçe joga em casa, por esse motivo também podemos dar um leve favoritismo para a equipe turca. Talvez Fenerbahçe empate anula. Fechou? Bora! Ainda na Conference, Levski da Bulgária contra o Frankfurt da Alemanha. Jogo às 14 horas. Em pré-live, o Frankfurt tecnicamente é muito superior, tá bom, galera? Então aqui não tem muito o que inventar. A gente tem uma odd em pré-live de 1,45. Eu queria aqui pelo menos uma odd de 1,50 para buscar a vitória do Frankfurt. O que a gente vai fazer aqui então? Quem puder monitorar ao vivo, deixa o jogo começar. O Frankfurt melhor na partida, odd de 1,50 para cima, a gente tenta alguma coisa a favor do time alemão do Frankfurt. Quem for operar em pré-live, que não tiver tempo para operar às 14 horas, vai em aba especiais para o Frankfurt vencer uma das partes. Pega essa odd, monta numa dupla. O que significa para o Frankfurt ganhar uma das partes? Ele precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Fechou? Bora, 14 horas, Conference, Tel Aviv, Israel versus Celje, da Eslovênia. Time, o Tel Aviv jogando em casa é um time extremamente agressivo, tá legal? Geralmente manda bem. A gente tem uma odd de 1,53, 1,50, uma entrada mais conservadora. Tel Aviv, empate anula, pega essa odd, monta numa dupla. Ao vivo, se o time da casa estiver amassando, dá para pensar na vitória seca. Outra alternativa que eu gosto para esse jogo é mercado de escanteios para o Tel Aviv. Geralmente ele começa muito forte o jogo, se o gol não sai, saem os escanteios. Ele tem uma média de 6,5, enquanto que o visitante tem uma média de 4,3. Também podemos pensar numa race 3 cantos a favor do Tel Aviv. Race 3 cantos, o Tel Aviv precisa fazer 3 escanteios primeiro que o time visitante. Fechado? Bora, 14 horas ainda na Conference, Rapid Viena, da Áustria pegando a Fiorentina da Itália. Fiorentina tecnicamente é mais time, tá legal? Por esse motivo, mesmo jogando fora de casa, temos uma odd aqui de 1,68, 1,65, dá para pensar em Fiorentina empate anula. Pega essa odd, coloca numa dupla. Geralmente, pelo menos na temporada passada, jogos da Fiorentina eram jogos bem movimentados com gols. Por esse motivo, eu também penso aqui em mais de 1,5 gols, odd de 1,25 para colocar numa duplinha. Tabela de probabilidades, para a gente ver aqui pelo menos 2 gols nesse confronto, 80%. Fiorentina empate anula, mais de 1,5 gols. E bora! Ainda na Conference, agora eu tenho o Sepsi da Romênia contra o Bodø/Glimt da Noruega. Bodø/Glimt, um velho conhecido aqui do canal, tá legal? Time, é o seguinte, o time romeno, dos 5 últimos jogos, em 4 bateu o mais de 1,5 gols. E o Bodø/Glimt, quem opera o Bodø/Glimt sabe, é um time extremamente over goals que produz muitos gols, né? 3-1, 3-0, 3-2, 4-2, 5-2, mesmo fora de casa, balança as redes, tá legal? Aqui, feijão com arroz, né? Mais de 1,5 gols, odd de 1,31 para colocar na dupla, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,75. Tabela de probabilidades para a gente ver aqui pelo menos 2 gols nesse confronto, 90%. Probabilidade lá em cima. Lembrando, isso aqui é futebol. Pode rolar um 0-0? Pode. Portanto, mantenham sempre gestão de banca. Eu dou uma olhadinha no HT. HT 65% não é tão alto.
Vamos de mais de 1,5 gols no tempo normal e correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem. Fechado? Time, antes de darmos sequência aqui na Liga Europa, eu parei na Arábia Saudita porque às 15 horas a gente tem aqui 3 partidas de times que estão se reforçando absurdamente. Aliás, esses times árabes estão ficando bem forte, né? Pode ser um problema para os times brasileiros no Mundial de Clubes. O Al-Ahly, por exemplo, a gente tem o Firmino e o Mahrez. O Al-Hilal tá chegando o Neymar e é um time bem forte e entrosado. E o Al-Ittihad, a gente tem Benzema, Kantezinho da massa. Enfim, por que eu parei nessas 3 partidas? Porque o Al-Ahly, o Al-Hilal e o Al-Ittihad são favoritos em seus confrontos, ou seja, a gente pode buscar algo a favor dessas equipes e também acho que é um padrão para mais de 1,5 gols, tá legal? Agora, voltando aqui para a Liga Europa. E bora, 15 horas, retornando para a Liga Europa, Ludogorets da Bulgária contra o Ajax da Holanda. Tecnicamente, o Ajax tem uma equipe superior, vai pegar o Ludo jogando em casa. O Ludo sabe que se ele não conseguir um bom resultado em casa, na Holanda fica ainda mais difícil, tá certo? Então eu vejo aqui o Ludo tentando se arriscar um pouquinho, pelo menos para tentar marcar um gol. O Ludo em casa produz jogos com muitos gols, 5-1, 3-0, 1-1, 5-0, 4-0. O Ajax, se a gente olha a race, tá uma race bem feia. Mas calma, a gente tem 3 amistosos aqui, tá legal? 1 empate, 4 derrotas. Mercado de gols, o Ajax é muito forte para mais de 1,5 gols, mais de 1,75, 2 gols asiáticos e ambas marcam. Sendo assim, novamente eu vou no arroz com feijão aqui nessa partida. Mais de 1,5 gols, odd de 1,20, 1,19 para colocar numa duplinha, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,61, 1,57. Para quem quiser buscar mercado de resultados, eu acho o Ajax tecnicamente mais forte, tá legal? Temos uma odd aqui de 1,78, talvez Ajax empate anula. E bora, 15 horas ainda na Conference, Lille da França contra o Rijeka da Croácia. Time, aqui sinceramente o Lille tecnicamente é superior e joga em casa. Sim, é favorito. A odd é baixa, 1,31. Quem confiar no Lille, pega a vitória do Lille e de repente monta num bilhete duplo, tá bom? Bora lá, 15h45, ainda na Liga Europa, Klaksvik de Ilhas Faroé pegando o Sheriff da Moldávia. O Sheriff geralmente é uma equipe que produz poucos gols, tá? Na outra rodada, ele pegou um time mais fraco e atropelou. Mas na temporada anterior, o Sheriff geralmente batia o under 3,5. E quando eu venho aqui no time da casa, olhando os 5 últimos jogos, nenhuma partida excedeu o menos de 3,5 gols, under 3,5, tá? 5 partidas aqui dentro dessa tendência. O Sheriff como visitante, 1, 2, 3, 4 jogos batendo menos de 3,5 gols. Então, dos 5 últimos jogos, 4 batem menos de 3,5 gols. Vou trazer aqui as odds para esse menos de 3,5 gols, odd de 1,27, 1,26, uma odd legal para um bilhete duplo, tá legal? Tabela de probabilidades, menos de 3,5 gols, 90%. Probabilidade lá em cima para saírem até 3 gols. Não pode sair o 4º ou o 5º gol. Fechado? 15h45 na Conference, Alkmaar da Holanda contra o Brann da Noruega. 2 equipes extremamente ofensivas e geralmente produzem jogos com gols. O AZ, Alkmaar em casa, tem 4 vitórias, 1 empate. Ok, temos aqui 3 amistosos, mas vem numa tocada boa e geralmente produzindo muitos gols, tá legal? O Brann, como visitante, perdeu 4 e ganhou apenas uma partida e faz jogos bem movimentados com gols. Ou seja, eu já vejo aqui 2 possíveis cenários. Para quem quiser operar em mercado de gols, esse mais de 1,5 gols vem muito forte, odd de 1,22. Deixa eu olhar a probabilidade, 90%, para a gente ver aqui pelo menos 2 gols, tá legal? E o AZ em casa, sim, é favorito. A gente tem uma odd aqui para o AZ de 1,50 a 1,51. Uma entrada mais conservadora, AZ empate anula, monta na dupla, ao vivo. O AZ amassando, dá para pensar na vitória seca. Outro mercado que pode ser interessante, mercado de escanteios. Percebam que o AZ tem uma média muito boa, 6,3, e o Brann também, 8,7. Ou seja, como eu falei para vocês,
Duas equipes ofensivas jogam para frente, não sai o gol, saem os escanteios. Então a gente pode pensar aqui, para a partida ter mais do que 6,5 escanteios, para a partida ter mais do que 7,5 escanteios, pega essa informação e complementa também no seu bilhete. Fechado? Liga Europa, Olympiacos Grécia, Kukarik da Sérvia, jogo 16 horas. Time, jogo na Grécia, o Olympiacos tecnicamente tem uma equipe superior também, é favorito, provavelmente vença o confronto, tá legal? A odd não é tão alta, a odd é de 1,27, 1,23. Quem confiar na equipe grega do Olympiacos, pega essa odd e de repente monta num bilhete duplo. Acredito que o Olympiacos vença a partida. Bora lá, time, vamos falar um pouquinho de Copa Sul-Americana? 19 horas, a América Mineiro, o Coelho pegando o Fortaleza. Olhando aqui os 5 últimos jogos do América em casa, ele oscila, perdeu 2, empatou 1, ganhou outras 2. Mercado de gols, eu vou mostrar aqui 2 cenários para vocês, tá legal? O menos de 3 gols e meio bateu em 3 de 5 e o mais de 1 gol e meio também batendo em 3 de 5. Já a equipe do Fortaleza, como visitante, também oscila, 2 vitórias e 3 derrotas. Mercado de gols, o mais de 1 gol e meio bate apenas em 2 de 5 e o menos de 3 gols e meio, 4 de 5. No histórico, 5 confrontos, o América venceu 1, 2, 3, tivemos um empate, somente uma vitória para o Fortaleza. Um confronto equilibrado. Olhando o mercado de gols dentro do histórico, menos de 3 gols e meio, 5 de 5, mais de 1 gol e meio, 4 de 5. Ou seja, as duas probabilidades historicamente interessantes. Só que é o primeiro jogo de mata-mata. Muitas vezes o primeiro jogo é um jogo mais estudado, tá legal? Por esse motivo, eu prefiro aqui em pré-live o menos de 3 gols e meio. Temos uma odd de 1,23, uma odd que dá para colocar numa dupla. O que eu faria aqui para quem quer buscar esse mais de 1 gol e meio? Pô, Marco, o América vem numa tocada muito forte para mais de 1 gol e meio na temporada. Concordo com você. Mas eu pegaria aqui talvez ao vivo, sentindo a partida. Jogo em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, odd acima de 1,60, aí eu tento esse mais de 1 gol e meio. Essa odd vai bater 1,60 rapidamente, tá? Talvez aqui com 10 minutos do primeiro tempo já esteja em 1,60, caso não saia o gol. Vamos olhar aqui as probabilidades, mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 65%, menos de 3 gols e meio, 75%. Com relação aos escanteios, o América tem uma média de 4,6, o Fortaleza uma média de 3, ou seja, o América produzindo mais cantos, tá legal? Mas eu acho o confronto aqui muito equilibrado. Cartões, o América toma 1,6, o Fortaleza 3,1, o Juizão tem uma média de 4,2, um cartãozinho para cada equipe. Fechado? Bora lá, 19 horas ainda na Copa Sul-Americana, eu tenho aqui o LDU do Equador contra o São Paulo do Brasil. Ponto importante, jogo é em Quito. Quito tem altitude. Não é a altitude de La Paz, que são 3.600 metros, mas a gente está falando aqui mais ou menos de 2.800 metros de altitude, o que atrapalha a condição física de quem vai jogar lá e não está acostumado. Ou seja, os jogadores do São Paulo vão sofrer. Tecnicamente, o São Paulo tem uma equipe superior? Sim, porém, fisicamente, o LDU deve sobrar em campo e isso pode fazer diferença, tá legal? Por esse motivo, com uma odd aqui de 2,30, 2,35, talvez duple hipótese para o LDU, em virtude de condições físicas. Time, o que eu vejo aqui? O LDU em casa, dos 5 últimos jogos, eu tenho o menos de 3 gols e meio batendo em 4. O São Paulo como visitante, menos de 3 gols e meio bateu em 5. O São Paulo muito provavelmente vai tentar trazer um bom resultado para o Brasil, porque aí depois, jogando no Morumbi, o São Paulo é favorito e pelo elenco que possui, agora com o Lucas, Rames Rodrigues, Calera e Luciano, deve conseguir fazer um bom placar, mas não pode perder de muito lá na altitude. Ou seja, eu vejo o São Paulo jogando mais recuado, fazendo aquela cera, marcação no meio de campo, tentando retardar o jogo e deixando os minutos passarem. Pelo menos eu adotaria essa estratégia.
tenta trazer um empate e se perder, perde apenas de um, que depois no Morumbi consegue reverter. Quando a gente vem aqui para o histórico, um jogo em 2020 e outro em 2004, o LDU meteu 4-2 e 3-0, tá bom? Por esse motivo, o que eu busco nessa partida? Como eu falei para vocês, eu acho que o LDU tem um leve favoritismo, acho difícil o São Paulo ganhar lá. Com relação ao mercado de gols, eu trabalharia para menos de 3 gols e meio, vejo o São Paulo truncando esse jogo, 85 aqui de probabilidade, 85%, tá bom? Então menos de 3 gols e meio pode ser um cenário, deixa eu ver a odd do menos de 3 gols e meio para essa partida, a gente tem uma odd aqui de 1,27, uma odd bacana para um bilhete duplo, o LDU tem uma média muito boa jogando em casa de escanteios, 8.2, o São Paulo 4.4, ou seja, a gente pode pensar aqui numa race 3 cantos a favor do LDU e com relação aos cartões, o Juizão tem uma média de 4.1, o LDU toma 2, o São Paulo 3.4 para cada equipe receber pelo menos um cartão. Jogo difícil para o Tricolor. E bora, para fechar aqui nossas análises, Copa Libertadores, Fluminense Brasil contra o Olímpia do Paraguai, jogo às 21h30 no Maraca. Primeiro, antes de analisar aqui essa partida, eu vou falar uma coisa para vocês. Flamengo e Olímpia no Maracanã, nós estávamos presentes lá no Maraca. Eu vou falar uma coisa para vocês. Esse time do Olímpia, ele picotou o jogo inteiro. Fez falta pra caramba, fez cera, foi chato de ver jogar, tá legal? E contra o Fluminense, eu tenho quase que certeza eles vão adotar a mesma postura. Se o Juizão não colocar ordem em campo, eles vão tocar dessa maneira, o que é chato pra caramba e atrapalha o bom futebol. Pô, Marco, é Libertadores, faz parte. Tudo bem, concordo com vocês, Libertadores, a cera, a catimba já está introduzida aí na competição, tá certo? Mas agora falando de Fluminense, tecnicamente é mais time? Com certeza sim. Vai jogar em casa ao lado da torcida e tem totais condições de pelo menos vencer o jogo. Sendo assim, com uma odd de 1,40, 1,42, dá pra gente pensar na vitória do Fluminense, tá legal? Pega essa odd, coloca numa dupla. O que dá pra pensar também pra gente melhorar um pouquinho essa odd? Handicap asiático, menos 1 para o Fluminense. O que significa isso? Se o Fluminense vencer por um gol de diferença, você já tem o reembolso. O Fluminense vencendo por 2 ou mais gols de diferença é green. Se der empate ou o Olímpia vencer, é red na operação, tá legal? Com relação aqui à tabela de probabilidades, o mais de 1 gol e meio tem 70% e o under 3,5 menos de 3 gols e meio, 85%. Ou seja, em pré-live, o menos de 3 gols e meio vem mais forte. Vamos olhar aqui também mercado de cantos, né? Até porque o jogo é no Maraca, estádio cheio, o Fluminense deve começar na pressão. E o Flu tem uma média de 5,5 escanteios e o Olímpia 4,1. Se o gol do Fluminense não sai rapidamente, eu acredito que os cantos vão acontecer. Fluminense vai pro abafa, não sai o gol, saem os escanteios. Race 3 cantos a favor do Flusão. Acho que pode ser bacana. Com relação aos cartões, é Libertadores, o Juizão tem uma média boa, 5,3, o Fluminense toma 3,4, o Olímpia 3 por partida, para cada equipe receber pelo menos um cartão. E se o Felipe Melo estiver em campo, por que não? Aquela arriscadinha. Cartão amarelo no Felipe Melo. Fechado? Time, bora lá de bilhetinho, que é o momento mais aguardado aqui do vídeo. Antes eu vou deixar uma dica. Sabe o sininho que tem aí no YouTube? Clica nele. Sabe por quê? Porque dessa forma, sempre que a gente sobe o vídeo, você já é notificado e consegue assistir em primeira mão. Até porque, depois que o vídeo começa a rodar, as pessoas vão entrando nas operações e também replicando aqui as nossas ideias, os nossos estudos. E aí a odd cai, tá legal? Clica no sininho que vai te ajudar, tenho certeza. Bora pro bilhetinho? Antes disso, ponto importante. Rodada de quinta-feira, Liga Europa, Conference, Copa Libertadores, Sul-Americana. Na sexta-feira a gente já tem Campeonato Alemão, França, Espanha, Inglaterra. Muitos jogos, muitas oportunidades. Talvez um bom momento para você fazer parte do nosso grupo VIP. E sabe o que é melhor? A gente baixou o valor. Por apenas R$19,90 por mês, você pode fazer parte do time. E sabe o que é bacana? O nosso grupo de futebol é completo, com pré-lives que são duplas e triplas, muito bem montadas. Também tem mercado de gols, mercado de escanteios, finalização de jogador, cartão, muita coisa boa
que cabe no seu bolso. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, clica lá e chega junto que eu tô te esperando. Se por um acaso você não gostar, fica tranquilo, você tem 7 dias para testar o produto. Se não gostou, pede o cancelamento, a gente te devolve o dinheiro. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Bora que bora, o que eu montei aqui? Time, na Libertadores estamos fechados com o Flusão, tá legal? Fluminense para vencer, jogo com menos de 4 gols e meio. Então o Fluminense pode ganhar até por 4-0 dos paraguaios, que tá tudo certo. Odd de 1,65. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram, né? Deixaram o likezão? Deixa o likezão. Carrinho voadora no like que ajuda demais. Se puder, faz um comentário que também ajuda muito. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e, claro, te espero por aqui amanhã. Valeu, fui!